Olá a todas, todos e todos. Eu sou Jânia Rodrigues de Lima, sou doutoranda em Artes Visuais no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O artigo que eu apresento aqui, Manifestações do Sublime na Arte Contemporânea, ele faz parte, ele traz elementos que eu pretendo abordar na minha tese de doutorado, que tem a ver com o sublime como transbordar da imaginação na arte contemporânea. É uma continuação do que eu estudei no mestrado. Eu estudei o sublime no período romântico, a partir das obras do Caspar David Friedrich, e agora no doutorado, então eu quero entender como o sublime se manifesta na arte contemporânea, pois, diferentemente do período romântico, que era o período do auge das discussões do sublime, eu percebo muito mais o período da arte contemporânea como um período de apresentação do sublime do que como no romantismo, que foi de representação do sublime, né? A arte contemporânea faz com que você experiencie o sublime muito mais do que você represente, né? Do que a arte faz com que você sinta mais a sensação do que uma questão de representação. Então, eu trago aqui como palavra-chave sublime, arte contemporânea e imaginação. Eu trago alguns elementos de leitura de arte contemporânea, de quem discute o sublime, que uma delas é que está muito em moda falar no sublime, né? Tipo, tá muito banalizado. Se utiliza o sublime muitas vezes como um gênero de arte do que como uma sensação, né? Ou uma categoria estética. Mas não existe arte sublime, né? Assim como existe a arte minimalista, abstrata, romântica, sublime não é um gênero, sublime é uma sensação, né? Não existe um tipo de arte sublime, assim como não existe a arte bela, né? E prova disso, dessa banalização, eu trago aqui tipo, um comentário de uma crítica de arte, Christine Bell, que fez as obras da Agnes Martin, numa exposição em Nova York, em 2003. Ela diz que a obra da Agnes Martin ela resgata essa experiência do sublime, né? que dialoga com o sublime, né? Então, na apresentação dessa exposição, ela até encerra dizendo assim, que Agnes Martin procurou transcender a realidade material, tornando a obtenção do sublime seu tema central, como se o sublime fosse o tema central da Agnes Martin. Aí eu trago aqui as obras, né, às quais a Christine Bell está se referindo, que são essas obras. Essa tem mais essas aqui, essas obras fizeram parte dessa exposição a qual a Christine Bell se refere. Sem menosprezar a obra da Agnes Martin, ela não traz elementos que dialoguem com o sublime, ela traz outros elementos, mas o sublime precisa de elementos de força, grandeza, imensidão, medo, pavor, imaginação. Por mais que o sublime tenha é um sentimento, então ele é subjetivo, mas tem uma linguagem necessária para que seja possível representar ou provocar no observador tal sensação. E as obras da Martin não dialogam com isso. Isso não tira a importância, enfim, a grandeza da obra da Martin, só que ela não é sublime. Até no livro do Terry Barrett, Why is There Art? Ele diz que o sublime que a Christine Bell se refere, ele não está se referindo ao sublime aterrorizante da natureza, mas o sublime incrível do belo. Bom, esse argumento ele não justifica porque, por mais beleza, por mais quantidade de beleza que tenha na obra da Martin, ela não consegue nos provocar de forma satisfatória, né, assim,
esse transbordamento da imaginação, que leve a algo inefável, que possa nos provocar um medo e que possa nos depois transformar em deleite, né? Tipo, ela não tem esses elementos. Então, isso mostra assim uma utilização errada, né? Tipo, equivocada do sublime. A própria Martin, em vários artigos, em vários depoimentos, ela fala sobre sua obra como beleza, né? Tipo, referente à beleza. Até trago aqui algum pensamento que ela tem sobre a beleza, né? A Martin diz o seguinte: respondemos à beleza com emoção. A beleza fala uma mensagem para nós. A mensagem é sobre diferentes tipos de felicidade e alegria. A beleza ilustra a felicidade, o vento na grama, as ondas brilhantes que se sucedem, o voo dos pássaros, tudo fala de felicidade. Ou seja, e esses elementos, essa felicidade, essa questão, digamos, de voos de pássaro que podem levar à leveza, a gente consegue ver esses elementos presentes na obra da Martin. Ela tem essa leveza que é transformada em beleza e em felicidade, né? Ou seja, a própria artista, né? Aqui outro exemplo da obra da Martin, que também fazia parte da exposição, não trazem esses elementos necessários para o sublime, mas trazem, sim, elementos correspondentes à categoria do belo, né? Para além, outra questão muito comum na arte contemporânea em relação, nas análises de arte contemporânea em relação ao sublime, é que elas param na questão do trauma, né? Os eventos traumáticos, como catástrofes, como guerras, como a própria pandemia, elas originam obras de arte sensacionais, né? E que, ou seja, são obras oriundas desse trauma, né? E esse trauma pode provocar o sublime, mas há o que eu percebo é muito mais uma confusão entre sublimidade, que é o que a gente está trabalhando, e sublimação, né? O trauma, ele tem muito mais a ver com a sublimação do que com a sublimidade, né? Que eu pretendo também aprofundar isso na minha tese e distinguir isso. O trauma, ele pode fazer, ele é um elemento do sublime, mas ele não é o sublime, ele não é o sublime por si só, ele é um elemento a mais, né? Então, também pretendo abordar isso, porque é para além do trauma, né? O sublime, ele pode passar pelo trauma, mas ele requer o gozo, o deleite, né? Que muitas obras, ou muitas obras pensadas a partir do trauma, param na sublimação, e a sublimação é a diminuição de dor. O sublime, ele é o aumento da dor, né? Tipo, que é isso, aquilo que aumenta a tua dor, que transcende, transborda a tua imaginação, e depois vem o deleite. Então, é outro elemento que eu vou analisar na minha tese, né? Porque o sublime é isso, é uma disputa entre a razão e a sensibilidade, é uma guerra. O sublime não é aquilo que a beleza te dá, que é um conforto da beleza. O sublime é algo que te dá meio que uma quase morte, digamos assim, porque está em guerra a razão e a sensibilidade, né? A tua imaginação vê a imensidão, é tão grande que ela não consegue alcançar, de tão grande que é. Aí vem a razão e diz, calma, tá tudo bem, você consegue. No momento que a razão vem e diz, calma, tá tudo bem, você consegue, vem o deleite, né? E o sublime está muito ligado a essa questão da transcendência, do místico, daquilo que não é conhecido, né? Daquilo que, ou seja, que assusta, né? Daquilo que ultrapassa o humano, né? Eu trago aqui, então, para relacionar com a obra da Martin e para relacionar com a que eu vou apresentar agora em seguida, eu trago aqui a obra O Monge do Mar, do Caspar David Friedrich, que foi meu objeto de estudo no mestrado. Essa é uma obra do período em que se discutia o sublime,
e que aqui ele é muito mais como representação do que como com o objetivo de provocar a sensação, mas ela tem capacidade de provocar a sensação pelos aspectos da subjetividade de cada um. Aqui ela tem elementos que podem, mas aqui é uma representação mesmo e pode provocar. Olha como ela traz elementos aqui, tipo o ser humano aqui bem pequenininho diante dessa imensidão da natureza, uma imensidão da natureza que é mar e céu, né? E não tem mais nada, é só o ser humano diante disso. Como mostra a nossa pequenez humana, a finitude humana, causa essa catarse, essa contemplação, né? Tipo, ao exercício aquele, nossa, isso é tão grande, nossa, como eu sou pequeno, vai dando um pavor, mas diz, calma, eu continuo aqui, eu ainda consigo aguentar tudo isso e vem o deleite, né? Aqui a gente vê o mar escuro, o céu escuro, né, com uma tempestade. Aí mais acima aqui já o céu se abrindo, luminoso para o azul do céu. Isso tem um poder místico, né, uma coisa divina, de transcendência. Então, essa é uma obra que tanto representa o sublime, ela tem uma iconologia que pode representar o sublime, como ela tem a capacidade subjetiva, pelos elementos que ela traz, daquilo que ela está representando, de provocar o sublime. E aí, para pensar o sublime na arte contemporânea, que eu quero agregar o elemento da imaginação, mais do que nunca a imaginação compõe o sublime, porque se na obra que eu mostrei anteriormente eu utilizo a imaginação para fazer a leitura da obra, aqui eu tenho que utilizar a imaginação para fazer a leitura da obra, para experienciar a obra, para entender a obra, né? Então, por exemplo, a obra que eu trago aqui, Cruz na América, do Nelson Félix, é um exemplo muito bom disso. Essa Cruz na América, do Nelson Félix, ela é uma obra que ele construiu de 1985 a 2004. Ela está em 4 lugares, ela está na Amazônia, no Nordeste brasileiro, na região do Pampa, na divisa entre Brasil e Uruguai, e no deserto no Chile. Ou seja, na realidade, são 4 obras, 4 elementos que compõem uma única obra, Cruz na América. Eu nunca vou poder ver essa obra em sua totalidade junto. Quando um observador ela vai ver, ela será vista em 4 momentos diferentes. Eu preciso utilizar a imaginação para ter a totalidade da obra. Ela, além da imaginação, ela traz o elemento da natureza. A obra está construída, né, em meio à natureza, na floresta amazônica, no deserto. Então, ela, além de agir conforme as forças da natureza, ela tem a passagem do tempo. O tempo é um elemento importante no sublime. Ou seja, tu vai juntando, a imaginação precisa juntar todos esses elementos para entender a grandiosidade da obra. Essa obra, ela nunca será vista em sua totalidade no mesmo momento por um ser humano. Isso faz com que a gente veja a nossa pequenez diante de todos esses elementos. Então, essa obra, como o sublime é subjetivo, eu posso não achar uma obra sublime, eu posso não senti-la como uma obra sublime, mas ela tem elementos que podem provocar o sublime em sua totalidade. Ela tem essa característica. É diferente da obra da Martin, né? Eu trago aqui, esse aqui é o esboço feito por Nelson Félix sobre a obra, aqui está na região do mar, Nordeste brasileiro, na floresta amazônica, no deserto no Chile e aqui na região do Pampa, na divisa entre Brasil e Uruguai. Mas isso aqui não é a obra. Isso aqui é o esboço da obra. A obra é a totalidade desses quatro elementos junto. E eu só vou ter isso na minha imaginação. Então, são esses elementos que eu vou discutir
sobre as manifestações do sublime na minha tese de doutorado, e que eu queria partilhar com vocês. O tempo foi muito curto, a gente não consegue abordar todos os elementos, mas eu convido vocês a lerem o artigo nos anais do encontro e que futuramente a gente possa discutir sobre. Tá? E agradeço demais a atenção de todos. Muito obrigada.